todos. Meu nome é Thiago Amorim, eu sou gerente técnico da SolidWorks no Brasil. E hoje nós vamos aprender um pouco mais e vamos entender um pouco sobre essa nova ferramenta que é o SolidWorks Visualize. Antes de qualquer coisa, pessoal, só uma dica para quem não está acostumado com os nossos webinars. No seu painel à direita, em Questions, você pode fazer suas perguntas. Só peço uma gentileza que aguardem ao final da apresentação, nós vamos liberar alguns minutos para responder as perguntas, tá? Então fiquem à vontade para anotar suas perguntas e ao final da apresentação a gente vai abrir um tempo para isso, tá bem? Bom, o SolidWorks Visualize ele vem com uma missão muito clara, que é a democratização da visualização. Quando falamos em democratização da visualização, a ideia é fazer com que qualquer pessoa que precise efetivamente criar conteúdos gráficos realistas consiga fazer isso sem gastar meses e mais meses em treinamentos específicos em ferramentas difíceis de utilizar e demoradas, no que diz respeito à criação dos conteúdos, sejam imagens, vídeos, etc. Ou seja, facilitar a criação de imagens reais para qualquer pessoa. O SolidWorks Visualize ele vai ser entregue em duas versões. SolidWorks Visualize Standard e Professional. Uma coisa interessante é que as pessoas que já possuem SolidWorks nas versões Professional e Premium com subscription ativo terão direito a uma licença do SolidWorks Visualize, enquanto o seu subscription service estiver ativo. Então, se você tem 5 SolidWorks Professionals ou Premium, enfim, com subscription ativo, você tem direito a uma versão, uma licença do Visualize para cada uma das suas licenças. Na prática, a diferença entre eles dois é que o SolidWorks Visualize Standard é para qualquer pessoa que precise tirar fotos do seu produto 3D, ou seja, precisa criar imagens estáticas. Então imaginem que você precisa apenas criar uma imagem para um catálogo ou mesmo para uma web, você consegue utilizar o Visualize Standard para isso. Se você precisar criar outros conteúdos, como por exemplo vídeos, conteúdos que você consiga efetivamente uma imersão, conteúdos para web, animações, ou seja, você realmente ter uma profundidade maior no que diz respeito à comunicação dos seus produtos, você vai poder utilizar o SolidWorks Visualize Professional, que nós vamos abordar com mais detalhes em outras apresentações. Bom, agora algumas pessoas podem estar se perguntando, mas em Photoview 360, eu já tenho uma ferramenta para criação de conteúdo renderizado. O que vai acontecer? Na prática, embora à primeira vista possa parecer que eles têm a mesma aplicação, a realidade é bem diferente. Com o Photoview 360, a ideia é ter uma ferramenta que pode auxiliar na tomada de decisões de projetos que ainda estão nas etapas bem iniciais da sua concepção. Ou seja, projetos que ainda vão ter várias alterações, onde ele está sendo estudado e onde é aceitável ter uma qualidade de renderização inicial. Já o SolidWorks Visualize, ele fornece conteúdos fotográficos, né, de forma que você consegue avaliar os seus produtos tirando fotos deles, efetivamente, antes do protótipo. Não estou falando apenas agora de uma imagem um pouco melhorada no que diz respeito à interface do SolidWorks, por exemplo. Nós estamos falando efetivamente de fotos dos seus produtos antes de eles serem fabricados. Uma das vantagens dele é que ele tem uma interface standalone, ou seja, você não precisa utilizar ele dentro do SolidWorks, o que na prática faz com que ele também não consuma uma licença do SolidWorks. Ou seja, se você tem uma licença do SolidWorks Premium com seu subscription service ativo, por exemplo, você pode abrir o seu SolidWorks, outra pessoa pode abrir o SolidWorks Visualize e trabalhar de maneira paralela, sem efetivamente uma pessoa precisar fechar o SolidWorks para abrir o Visualize. Outra coisa que ele vem com um propósito é que, além de fornecer a possibilidade da criação desses conteúdos reais, sejam animações, imagens, enfim, a ideia é que você consiga ter o menor tempo de lançamento dos seus produtos, reduzindo, modificando o fluxo de trabalho atual. No que diz respeito ao marketing, à apresentação, à criação dos conteúdos gráficos dos produtos, esse é um fluxo de trabalho que normalmente é utilizado na maioria das empresas, onde você tem o seu projeto, ele é aprovado,
Você tem o seu protótipo, manufatura, e aí então que os conteúdos para divulgação, para vendas, enfim, para feiras, para qualquer tipo de divulgação que precisa ser feita, ele começa a ser criado. Aí vai para estúdios, enfim, você tem uma série de etapas ali nesse meio tempo. Então, com o SolidWorks Visualize, a ideia é que você consiga fazer essas tarefas, essas etapas finais do seu fluxo de trabalho em paralelo à prototipagem, à manufatura, de forma que você tenha a criação dos conteúdos gráficos antes ou mesmo ao mesmo tempo do lançamento da fabricação dos seus itens. Bom, na prática, vamos ver um pouco como ele funciona, qual é a sua interface, como ele pode efetivamente nos auxiliar no nosso dia a dia. Bom, o SolidWorks Visualize ele tem duas interfaces. Ele tem uma interface bem simplificada, que é essa que nós estamos vendo, que ele te guia em processos bem definidos para você criar as suas imagens renderizadas, nesse caso. Então, por exemplo, eu consigo importar meus modelos em 3D, e aqui é uma coisa interessante, pois eu não preciso apenas trabalhar com arquivos nativos do SolidWorks, consigo trabalhar com arquivos nativos de outras ferramentas CAD. Eu consigo aplicar as aparências. Então, aqui eu tenho minha biblioteca de aparências, onde eu consigo verificar tanto as aparências que eu já apliquei no meu produto, como as aparências da minha biblioteca. Ele já vem com uma biblioteca padronizada, com materiais de alta resolução. O interessante é que essa biblioteca, embora ela seja bem completa, ela é atualizada constantemente. Pois você consegue alternar entre a biblioteca local, que já vem na instalação do seu SolidWorks Visualize, e a biblioteca online, já disponível para ele também, onde outras aparências, fundos de tela, câmeras, como nós vamos ver depois, são adicionados constantemente pela própria SolidWorks. Então você consegue baixar esse conteúdo online, colocar no seu produto e já ter ele disponível diretamente nos seus próximos projetos. Então você consegue utilizar a sua biblioteca local, utilizar a biblioteca online, sem precisar sair do SolidWorks Visualize, sem precisar ir para qualquer outra interface. Nesse caso aqui eu estou com a biblioteca online ativa e a gente consegue verificar que eu tenho alguns materiais com uma bolinha verde. Isso indica que eu já baixei esse material. Os que não estão com essa bolinha, eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar. Ao mesmo tempo que ele faz o download desse arquivo, ele já aplica o material no meu produto e ele também já salva isso na minha biblioteca de maneira automática. Nesse caso, efetivamente, vamos começar a aplicar alguns materiais na nossa cafeteira. Então, por exemplo, eu quero aplicar um plástico aqui na carenagem dela. Então, eu posso simplesmente clicar, segurar, arrastar no modelo que eu quiser. Se eu clico, seguro e arrasto e não solto o botão do meu mouse, ele me mostra uma pré-visualização de como seria a aplicação desse material naquele item. Então, conforme eu consigo mover para outras peças do meu modelo, ele vai mostrando essa visualização. Até efetivamente, se eu quiser soltar o botão do mouse. Uma vez que eu solte, aí ele vai aplicar. Alguns atalhos interessantes. O SolidWorks Visualize, assim como todos os produtos da linha SolidWorks, ele tem uma missão clara, além da que eu já disse, de tornar as coisas sempre fáceis. Então, assim, se um produto ele tem a bandeira SolidWorks, ele é fácil de usar e é intuitivo. Então, por exemplo, nesse caso, eu posso dar uma espécie de copiar e colar nossas aparências aplicadas. Se eu seguro o Shift no meu teclado, clico na aparência, eu já copiei ele. Agora, se eu clico no botão direito nas outras peças, eu consigo ir aplicando os materiais sem precisar ficar arrastando para cada uma dessas peças. Simplesmente clicando no botão direito. Se eu quiser, por exemplo, aplicar um outro material, um outro plástico, por exemplo, diferente aqui nessa região da cafeteira, posso fazer a mesma coisa. E, uma vez feito isso, a gente consegue efetivamente copiar e colar ele da mesma forma. Pessoal, já de antemão eu vou pedir desculpa para vocês, porque existe um delay. Isso varia muito da sua conexão da internet, entre o que eu falo e a imagem, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos continuar aplicando alguns outros materiais. Então, por exemplo, eu quero aplicar aqui nessa alça um cromo. Clico, seguro, arrasto. Então, notem como é prático a gente estar aplicando materiais e modificando a visualização dos nossos produtos, simplesmente clicando, segurando e arrastando. E posso copiar esse mesmo material para as outras regiões que são do meu interesse.
como os parafusos, como a tampa embaixo ali do nosso copo, todas as peças que eu julgar interessante desse tipo de material. Vidros, mesma coisa. Então, assim, qualquer tipo de material que eu consigo aplicar, que eu contenho na minha biblioteca, eu posso clicar, segurar e arrastar. Todas essas propriedades são abertas. Esses materiais eles já são configurados com materiais de alta resolução. Mas mesmo assim você consegue modificar no que diz respeito a texturas, cores, como nós vamos ver daqui a pouco. E de uma forma bem prática, nós conseguimos fazer esse tipo de coisa. Uma vez que nós aplicamos os materiais no nosso modelo, eu consigo agora, por exemplo, ir para uma outra etapa, que seria no que diz respeito a cenas, iluminação. Então, assim como a biblioteca de materiais, nós já temos uma biblioteca de cenas, seja ela offline e online também, com painéis de fundo, com ambientes externos, internos, de forma que toda a iluminação e todo o sombreamento desses produtos, desses ambientes, podem ser utilizados. Todas essas sombras e iluminações exatamente iguais ao que nós temos no mundo real para dar muito mais veracidade para nossas imagens. Podemos também trabalhar com câmeras. Então eu consigo criar mais câmeras, efetivamente, para ter outros ângulos e fazer essas renderizações ao mesmo tempo. Além disso, eu tenho alguns filtros, fazendo com que eu tenha efeitos diferentes aqui diretamente na interface do SolidWorks Visualize, sem precisar aplicar uma série de configurações. Além de modificar no que diz respeito ao brilho e perspectiva do nosso modelo. A última etapa seria renderizar. Se eu clico no botão direito, ele pode me mostrar inclusive alguns perfis, padrões de renderizações. Então, por exemplo, renderizações de ambientes internos, né? Por exemplo, um quarto, alguma coisa relacionada a móveis, por exemplo. Eu consigo já utilizar esse aqui, então ele já tem uma pré-configuração recomendada, assim como outras também. Então, com essa interface, qualquer pessoa pode estar utilizando de uma maneira bem prática o software Visualize. Ele vem com outra interface também, que nos dá acesso às mesmas informações, só que de maneiras mais detalhadas. Então, as aparências, e aí sim eu posso, por exemplo, pegar cada uma das aparências que eu já utilizei aqui no meu material, no meu produto, e fazer alterações. Eu gostaria que essas tampas aqui fossem de outra cor. Por exemplo, em vez de laranja, eu quero que ela seja verde, por exemplo. Interessante que você pode criar configurações no Visualize de forma a ter essas variações sem que você precise aplicando, modificando o material. Você pode criar uma série de configurações e ter essas variações, sejam de materiais, sejam de iluminação, de qualquer que seja o item que você quer alterar na sua renderização. Posso dar um Ctrl Z, ele volta para a imagem que eu quiser, se for o caso. Enfim, os atalhos de Windows também funcionam aqui, sem ter nenhum problema, se eu quiser. Outra coisa, se eu quiser, por exemplo, as cenas. Então aqui eu também posso controlar o respeito ao brilho, ao tamanho, as câmeras, as minhas bibliotecas de aparências, de planos de fundo, enfim. Você tem todas as suas informações. Assim como você pode verificar as ferramentas de saída. Então, eu quero criar uma imagem renderizada. Em qual formato que eu quero exportar isso? Se eu quiser, qual que é a minha resolução? Qual que vai ser a minha qualidade, passagens das renderizações. Então, na prática, quanto mais passagens nós tivermos, mais real será a nossa imagem, porém mais demorado também. Então, existe uma série de testes no que diz respeito a produtos, nesse caso, ambientes internos, enfim. Cada caso pode utilizar passagens diferentes para você ter um melhor benefício no que diz respeito a tempo e qualidade, coisa que o SolidWorks Visualize é líder de mercado hoje. Uma vez iniciada a nossa renderização, uma coisa interessante é que ele inicia também o seu renderizador offline. Ou seja, você pode fechar o SolidWorks Visualize e ele continua renderizando a sua imagem, de forma que você salve recursos do seu computador e tenha uma renderização mais rápida e consiga continuar fazendo outras coisas. E criar imagens, por exemplo, como nesse caso aqui da nossa cafeteira, imagens extremamente realistas, com tempo bem curto no que diz respeito à renderização. Na prática, de uma maneira bem geral, o SolidWorks Visualize funciona dessa forma, intuitiva, seja para criação de imagens, vídeos e outros conteúdos. De maneira geral, o que nós conseguimos com ele? Produtos de qualidade fotográficas em minutos,
como todos os produtos que eu vou mostrar a partir de agora são imagens criadas diretamente no SolidWorks Visualize. Ele é líder de mercado no que diz respeito à relação tempo, pois ele consegue utilizar não só os processamentos da sua máquina, como os processadores das suas placas de vídeos profissionais da NVIDIA, tornando com que as renderizações sejam muito mais rápidas de serem concluídas, além, claro, de ter uma interface fácil e intuitiva, fazendo com que as renderizações, ou seja, o nosso trabalho, seja feito em muito menos tempo. Variações de projeto. Nós temos uma série de configurações dentro do SolidWorks Visualize para comparações, para testar cenários diferentes do nosso projeto. Conseguimos criar conteúdo de marketing efetivamente atraente, conseguimos criar coisas que nós chamamos de qualidade de revista, ou seja, aquelas imagens efetivamente que você não sabe se é uma foto, se é uma renderização. Nós estamos falando desse tipo. Estamos falando de uma ferramenta high-end, uma ferramenta líder no que diz respeito à visualização de produtos. Além disso, a biblioteca online integrada, conforme eu mostrei. Então você vai ter bibliotecas de ambientes, materiais, modelos, planos de fundo, online, à sua disposição e sempre atualizada para ter cada vez mais conteúdo disponível. Uma coisa interessante também, se você utiliza o SolidWorks e você vai precisar fazer uma alteração no seu projeto, você faz essa alteração no SolidWorks, você salva o seu projeto. Ao abrir o SolidWorks Visualize, você pode atualizar isso, sem precisar reimportar o modelo, sem perder aparências, sem perder nenhuma configuração que você tenha feito. A verdade é que empresas do mundo inteiro estão utilizando o SolidWorks Visualize para diversas aplicações diferentes, para diversos mercados diferentes, para diversos produtos diferentes. Então, com isso, sejam produtos calçados, sejam produtos fabris, enfim, interiores, móveis, o SolidWorks Visualize está disponível e está atendendo todas essas pessoas. É como nós fizemos. O SolidWorks Visualize, na prática, é a câmera para arquivos CAD. Então, nós estamos falando mais de fazer imagens mais bonitas ou imagens que dão um aspecto melhor. Nós estamos falando agora de tirar fotografias dos seus produtos antes de serem fabricados. Em resumo, o SolidWorks Visualize, ele é rápido. Ele é líder da indústria no que diz respeito a desempenho e renderizações. Ele é fácil, com uma interface intuitiva e com todo o critério, com todas as metodologias utilizadas no SolidWorks. Como eu disse, se um produto ele é a bandeira SolidWorks, ele vai ser fácil de ser utilizado, ele vai ser robusto. E divertido, porque você consegue efetivamente melhores experiências de qualidade de imagens, de conteúdos. Então, criar conteúdos cada vez mais realistas, de uma forma prática e rápida. Por hoje, pessoal, era o que nós tínhamos para mostrar, uma visão bem geral e para vocês entenderem um pouco mais do funcionamento, como que funciona. O SolidWorks Visualize vai estar disponível ainda esse ano, tá? Nos próximos meses ele já vai começar a ser disponibilizado para as pessoas que já tiverem direito, para comercialização. Vou abrir para perguntas agora, fiquem à vontade. Fernanda, nós temos uma versão do SolidWorks Professional. Temos que solicitar Visualize ou tem que habilitar em algum lugar? Na verdade, isso vai ser solicitado através da sua revenda, tá, Fernanda? Então é interessante você falar com a sua revenda, assim que for disponibilizado, eles vão te informar isso e você vai ter acesso. Klaus, as aparências são aplicadas em cada peça gerada no SolidWorks? Como ele identifica as regiões onde aplicar? Klaus, na verdade, assim, ele consegue separar por modelos, mas ele também consegue separar por aparências. Então, por exemplo, se você tem aparências aplicadas em regiões diferentes no SolidWorks, imagina que você tem uma peça e essa peça tem uma face só com uma aparência diferente. O SolidWorks Visualize vai separar essas duas coisas, ou seja, a peça e essa face com uma aparência diferente. Então você já vai poder aplicar de maneira da mesma forma que tiver separado no SolidWorks, não por divisão de faces, mas efetivamente por aparências. E qual versão do SolidWorks ela vem? A partir do SolidWorks 2016. Gabriel. Vamos
ver mais algumas aqui. Daniel, é possível movimentar as partes do 3D dentro do programa? Sim, Daniel. Sim, na verdade, ele consegue efetivamente trabalhar com animações também. Eu não mostrei isso aqui, nós vamos ver em outras apresentações. Então a gente consegue fazer movimentos, sim, deslocar, para criar imagens e para criar animações. Que tipo de material é utilizado no SolidWorks Visualize? SLD ASM, ele vai pegar toda a montagem? Sim, você pode utilizar arquivos de montagem, de peças, arquivos de outros softwares, arquivos STEP. Ele vai trabalhar com isso e ele vai criar um arquivo específico do SolidWorks Visualize, onde ele vai ser totalmente gráfico. Então, independente do tamanho da sua montagem, ele vai conseguir importar e trabalhar com isso de uma forma gráfica. Tiago, ele aplica outras características, peso, densidade, etc., dos materiais ou somente aparência? Somente aparência, Tiago. O Visualize, ele realmente é um software para criação de aparência, criação de conteúdo gráfico. Tá? Ele não vai se preocupar com relação a durabilidade, peso do seu modelo, não. Aí realmente seria o SolidWorks que vai te ajudar nisso. O Visualize é para criar conteúdos, imagens, vídeos. Anselmo, ele vai estar disponível nos próximos meses, tá? Ainda nesse trimestre. A licença é flutuante entre as máquinas, Andressa? Sim, ele vai ter tanto a versão standalone quanto a versão flutuante, assim como o SolidWorks, tá? Consigo inserir imagem no SolidWorks Visualize e no SolidWorks Composer? Olha, uma imagem, sim, Alexandre, porque assim, se você cria uma imagem, você renderiza essa imagem, você cria um arquivo JPEG, um arquivo PNG, por exemplo, que você consegue utilizar no SolidWorks Composer. Agora, você não consegue pegar um arquivo do Visualize e colocar no Composer, tá? Só o que você exportar com relação à imagem. Caetano, qual a diferença entre o SolidWorks Standard e o Professional? Como eu comentei, Caetano, na prática, o SolidWorks Standard serve para fazer imagens renderizadas, apenas imagens. O Professional, além de imagens, você consegue criar vídeos, criar conteúdos onde você consegue interagir, entre outros produtos animados, enfim, para você mostrar o produto não apenas como imagem. Tiago Isaltino, ao atualizar meu SolidWorks para a versão 2016, o Visualize virá junto? Sim, Tiago, desde que você tenha o Subscription Service ativo e você tenha a versão Professional ou Premium do SolidWorks. Importante ressaltar que você vai ter direito à versão do SolidWorks Visualize enquanto o seu Subscription Service estiver ativo. Você vai ter direito sem problema. O PhotoView que hoje é integrado ao SolidWorks não existirá mais? Será apenas o SolidWorks Visualize? Não, Thiago, na verdade eles vão trabalhar... Tem bastante água aqui, inclusive, né? Eles vão trabalhar de maneira paralela. Como eu comentei, eles não são concorrentes. A ideia é que você tem o PhotoView, o quê? Uma ferramenta onde você consegue criar imagens renderizadas de maneira bem rápida. Onde você, por exemplo, precisa apresentar o seu projeto ali, ele vai sofrer alterações, você consegue renderizar de uma forma prática. O Visualize, ele adiciona um outro nível no que diz respeito à qualidade. Então, eu não estou falando apenas de uma imagem renderizada, estou falando de uma imagem fotográfica. Então, eles vão trabalhar de maneira paralela, tá? Não tem nenhum plano para descontinuar o PhotoView 360. O SolidWorks Visualize só vai ser possível utilizar com a versão 2016, tá? Pessoal, tem algumas dúvidas aqui. Então, assim, com 2014 você não consegue, 2015 também não. Você vai estar disponível a partir da versão 2016 apenas. O SolidWorks Visualize reconhecer arquivos de versões anteriores do SolidWorks ou de outras plataformas? Sim, ele vai reconhecer sim, André. Giovanni, o SolidWorks 2016 Edition possui o SolidWorks Visualize?
Novamente, desde que você tenha a versão Professional ou Premium ou Subscription Artigo, sim. Consigo integrar nosso departamento de marketing junto ao PDM e instalar somente o Visualize para que possamos gerar imagens autônomas? Sim, Thiago. Porque na prática, o Visualize ele tem uma interface, ele é um produto standalone, né? Ele não depende do SolidWorks para funcionar. Ele tem uma licença específica dele também. Você pode adquirir, por exemplo, uma licença apenas para o seu departamento de marketing, ou mesmo utilizar que você tiver direito. André, ele vai utilizar apenas arquivos sólidos, né, do SolidWorks. Então, se você exportar, por exemplo, do Visualize alguma coisa, você precisaria do Plastics, você precisaria verificar como que isso ia trabalhar. Então, você exporta do SolidWorks, você não vai exportar os resultados do Plastics para fazer renderizações. Rodrigo, esse software é uma extensão do SolidWorks, é um software que deve ser adquirido separadamente. Rodrigo, ele é um outro software, ele deve ser adquirido separadamente. Tá? Conforme eu comentei, em alguns casos as pessoas vão ter direito a esse software por ter o SolidWorks com Subscription Service ativo nas versões Professional e Premium. Só que, por exemplo, eu tenho o SolidWorks Standard. Se você quiser comprar ou adquirir o Visualize Standard, você pode. O Visualize Professional, você pode. Ele é um outro software. Tá? Ele não é um plugin do SolidWorks. Assim como o Simulation é um outro software, assim como o SolidWorks Composer é um outro software. Alexandre, os requisitos mínimos para trabalhar com SolidWorks Visualize, na prática, sim. Mínimos são os mesmos requisitos do SolidWorks. O que nós recomendamos é que, como ele se trata de um produto extremamente gráfico e um produto que ele utiliza os processadores das placas profissionais da NVIDIA, os processadores CUDA, que você utilize essas placas de vídeo. Então, quanto melhor for a sua placa de vídeo, quanto mais rápido for o seu processamento, mais rápido você vai ter resultados no SolidWorks Visualize. Então, no Visualize eu posso criar cenários com os meus próprios backgrounds e luzes? Sim, Caetano. Você pode utilizar, por exemplo, criar imagens em outros softwares, né, como o Photoshop, por exemplo, e estar utilizando isso dentro do Visualize para criar assim, todas essas coisas. É possível abrir ambos os programas SolidWorks Visualize, SolidWorks e o SolidWorks Visualize e ver em tempo real as alterações no 3D quando mudarem? Sim. Então, assim, como que ele funciona? Você abre o SolidWorks, faz uma alteração, salva. Vai aparecer uma mensagem no SolidWorks Visualize te informando isso. Olha, o modelo foi alterado. Você quer atualizar? Você clica em sim e atualiza seu modelo. Simples assim. Fernando, o valor do Visualize é interessante você falar com a sua revenda, tá? Eles têm toda a questão de negociação, de preços de listas, que você pode falar diretamente com eles com relação ao custo de cada uma dessas versões, tá bem? Pessoal, nós já estouramos nosso tempo aqui, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para nos contatar nos nossos canais, através de suas revendas. Até uma próxima e muito obrigado.